Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários e que compartilhe com os seus amigos. Será um prazer ter a todos vocês sempre nas nossas produções sobre a palavra de Deus. Quero ler um texto onde encontramos o seguinte em Provérbios, capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vou repeti-lo. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Nós, os pais, somos os primeiros professores dos nossos filhos. Quando são tenros e pequeninos, nós os ensinamos a andar, os ensinamos a falar, ensinamos como eles devem se comportar numa mesa, como devem se relacionar com as pessoas mais velhas, como devem se relacionar com os seus irmãos, com as crianças. E então, esses filhos têm como o primeiro professor os seus pais. E é interessante que nós ensinamos mais com o exemplo do que com as próprias palavras. E quando as nossas palavras não batem com o nosso exemplo, os nossos filhos não aprendem ou então se rebelam com os nossos ensinamentos. Por exemplo, nós ensinamos aos nossos filhos que eles devem ler a Bíblia, mas nós mesmos não paramos para ler a palavra de Deus. O nosso ensino é vão. Nós dizemos aos nossos filhos que devem orar, mas nós mesmos não oramos e nossos filhos jamais nos flagraram em oração. Logo, o nosso ensinamento é vão. Nós ensinamos os nossos filhos a não roubar, mas nós fazemos o possível e o impossível para burlar as leis e ganharmos dinheiro ou não perdermos mais do que nós deveríamos perder com tantos impostos. Quando nós fazemos estas coisas, nós matamos o ensinamento. Nós ensinamos com o padrão de comportamento que temos. Os nossos filhos copiam até os nossos gestos. Eles copiam até o jeito da gente reagir diante das situações. Então nós precisamos ter na nossa mente que somos mestres dos nossos filhos. Nós muitas vezes queremos que a escola supra a necessidade de ensinamento que nós dentro de casa não suprimos. Queremos que a escola ensine a educação para os nossos filhos, mas a escola apenas irá mostrar na vitrine aquilo que os filhos aprenderam dentro de casa. A minha filha muitas vezes chega barbarizada em casa porque os meninos e as meninas de sua própria idade falam palavrões. E palavrões muitas vezes cabeludos, aqueles horrorosos, e ela sequer sabe o significado deles. E eu digo, minha filha, é porque estas crianças ouvem dentro de casa os seus pais falarem estas barbaridades. E você, como está num lar cristão, os seus pais primam pela boa linguagem e pela boa palavra, aqui você não aprende. Então aquilo já não faz parte da minha filha. Por quê? Ela vê em nós um comportamento diferente. Ela é oriunda de outra cultura. Ela foi criada em outra fonte. Nós somos a fonte de conhecimento básico dos nossos filhos. Não é a escola, os amiguinhos da rua que vão ensinar sobre sexualidade os meus filhos. Os meus filhos aprenderão na idade correta, na idade certa, aqui dentro de casa, da maneira certa e com este livro como base do nosso ensinamento. Eles não aprenderão o respeito às pessoas e à sociedade, o patriotismo, os valores da família, os valores da liberdade lá fora. Porque lá fora
o ensino que receberão será sempre aquele ensino liberal e libertino, e não fundamentado nas Escrituras Sagradas. Nós devemos ensinar os nossos filhos. Nós os ensinamos quando sentamos à mesa na hora certa, ensinamos os nossos filhos quando oramos antes das refeições, ensinamos os nossos filhos quando fazemos o culto doméstico, ensinamos os nossos filhos quando somos higiênicos, quando arrumamos a nossa cama, quando lavamos a louça de nossas pias. Quantas pias em casa estão cheias de louças sujas e às vezes até de baratas subindo por ali, porque os pais não ensinam a higiene. Eles dizem, a empregada vai limpar. Ou então, amanhã a mamãe lava tudo e guarda. Não, nós precisamos ensinar os bons hábitos em casa. Precisamos ensinar os nossos filhos a tomarem bons livros e a fazerem boas leituras. Mesmo que os pais sejam analfabetos, e há muitos pais que o são, infelizmente, isto não significa que não ensinem, porque há muito pai analfabeto que é muito mais sábio e muito mais culto do que muita gente cheia de diploma e cheia de pedigree a exibir nos seus artigos, que apenas são certificados vazios. Porque o verdadeiro ensinamento não vem de uma cultura formal, mas de uma vida verdadeiramente sábia que soube fazer as melhores escolhas. A minha mãe contava sobre o seu pai, que mal sabia assinar o seu nome, da sua sabedoria, da sua maneira maravilhosa de viver. Aquele homem tomou uma terra bruta lá no distrito de Mendonça, na Iroca, e transformou aquilo numa chácara, onde não havia frutas melhores do que aquelas que estavam na sua chácara. Não havia mais verduras do que aquelas que estavam na sua horta. Ele tinha um chiqueiro com muitos porcos, não faltava comida naquela casa. Ele, lavrador, depois da labuta diária, chegava em casa e ainda cantarolava as músicas bonitas, as toadas bonitas da sua época. E quando as meninas estavam ali, porque havia muitas filhas, quando as meninas começavam a brigar umas com as outras, esse pai sequer ia para dar uma surra ou qualquer coisa. Ele olhava para elas e fazia assim... Era o suficiente. Elas já sabiam o que o seu pai queria e a intriga terminava na hora. Que beleza! Ensinamentos dos pais. O meu pai me ensinou a trabalhar e a ser honesto, porque se há duas grandes virtudes no pai que eu tive, foi a da honestidade e do trabalho. O meu pai foi um modelo de tudo isto. E eu quero ser modelo para os meus filhos também e ensiná-los a que façam da vida o seu grande ministério para mostrar Jesus às pessoas e para progredir o quanto mais. Esta biblioteca que eu tenho aqui atrás não foi uma concessão de herança. Eu comprei livro por livro, ano após ano, mês após mês. Foi um investimento de uma longa vida. E aqui estão esses livros hoje, a me servirem de conhecimento intelectual, mas também que servirão aos meus filhos e, quiçá, aos meus netos, se Jesus não voltar antes. E por que fiz isto? Porque todas as pessoas do meu tempo assim faziam? Não, mas é porque eu via o meu pai, que tinha um conhecimento de leitura. O meu pai, à noite, tinha uma lâmpada na sua cama, que ele havia acoplado, e ele não dormia se não lesse meia hora, 40 minutos, um pouquinho de livros de cultura. E quando se converteu e estava prestes a ficar cego, ele gastava as madrugadas lendo a palavra de Deus com 2 lupas e um óculos. Nós, os pais, somos os primeiros mestres dos nossos filhos. Eles aprendem com o nosso comportamento, eles aprendem com a nossa palavra, eles aprendem com o nosso exemplo. Seja um mestre
do seu filho. Ah, mas o meu filho já é grande e ele está velho, eu também já estou muito mais velho. Não importa, você ainda ensina. Tudo que você faz é didático. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela função didática, a função de pedagogo que o Senhor deu a cada um de nós que somos pais. Que sejamos bons mestres para os nossos filhos e que eles aprendam o bom siso, eles aprendam as boas coisas e que nós tenhamos bons conhecimentos da vida para ensinar a eles boas palavras, boas decisões, boas escolhas, boas atitudes diante dos estudos, do trabalho e dos relacionamentos, e principalmente o nosso relacionamento contigo. Eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Sou membro da Igreja Batista em Vila Zate, na região de Pirituba, na capital paulista, estado de São Paulo. E o pastor é o pastor Anselmo Nicolau dos Santos, querido amigo, que tem dado todo o apoio a nós. Este é o meu Pix, através do qual você pode ser um mantenedor missionário. Se Deus falar ao seu coração, este ministério vive na expectativa da graça de Deus de que supre a cada uma das nossas necessidades. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para isto. E aqui estão as sugestões de outros vídeos. Eu agradeço por você ter assistido e pelos comentários que tece após a exibição dos mesmos. Até a próxima produção, se Deus quiser. Tchau!